Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje a gente já está, com um número maior. Semana passada, carnaval, estava mais devagar o centro, um pouquinho mais vazio, mas hoje já está todo mundo aqui. Agora parece que o ano começa agora, depois do carnaval, porque tudo para. Então agora a gente começa a voltar às nossas atividades. E hoje nós vamos ter a nossa irmã Ângela e a nossa irmã Deide, que vão dividir aqui o horário. Então vamos iniciar com a nossa prece. Primeiramente, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez e que possamos, todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, usufruir e aproveitar desse momento de estudo, de reflexão, para aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos que os Espíritos vieram nos trazer e que as nossas irmãs que farão uso da palavra sejam ajudadas, inspiradas e intuídas pelos amigos espirituais que aqui nos auxiliam no trabalho dessa casa. Com certeza, nós não estamos sozinhos e somos muito, muito ajudados pelo que agradecemos. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, primeiro a Ângela falando... Deide, então. Deide falando sobre a nova geração. Bom, o assunto de hoje, a nova geração, é um assunto que venho pesquisando há algum tempo e eu inicialmente estava baseada na Gênese, são os dois livros que eu vou usar hoje, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, toda a codificação ela está entrelaçada. A gente estuda um assunto e a gente vai ver, tem uma explicação que abre a mente da gente, abre os caminhos para entender aquela frasezinha que a gente viu num livro, e aí a gente vai pesquisar onde está a referência daquilo no Livro dos Espíritos. Aí a gente encontra uma outra explicação mais abrangente ainda no Céu e Inferno, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é fantástica a maneira como Kardec elaborou esses ensinamentos trazidos pelos Espíritos. E aí, eu vou iniciar com o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um pedacinho de uma obra que vai abrir o leque de tudo aquilo que a gente chama de leis morais dentro da codificação espírita. Para esse prefácio, o Herculano Pires faz uma explicação anterior. Ele diz o seguinte, que cada vez que a gente lê, que a gente tenha muita atenção em cada frase, porque cada frase vai ter uma amplidão tão grande, uma explicação muito maior do que aquilo que a gente entende no primeiro momento. Então, ele nos incita a ler e ler e ler e não parar nunca de ler. Então, para isso, eu fiz com que esse livro esteja sempre, de fato, na cabeceira da minha cama e a cada dia eu leia uma frase, um parágrafo e cada dia eu entendo de maneira diferente, ampliando os conhecimentos. Então, o prefácio vai dizer o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta ao receberam a ordem e comando, espalham-se por toda a face da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos céus. Cada vez que eu lia que os Espíritos do Senhor, eu sempre pensava que espíritos são os outros, Os espíritos, você pensa espírito iluminado, espírito superior. E eu lia esse prefácio constantemente, imaginando sempre isso, sempre os espíritos. Até que caiu um pouco a minha ficha e eu falei, peraí, os Espíritos do Senhor somos nós, eu estou nessa também. Então eu estou convocada aqui no prefácio, convidada pelos Espíritos superiores, aí sim, aqueles que já galgaram, a vir aqui falar sobre o prefácio do Evangelho, a vir aqui falar sobre o Livro dos Espíritos. Porque há um convite claro, explícito aqui. Ele diz o seguinte: homens, nós vos convidamos ao divino concerto,
Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo a outro. O convite é para que a gente se una, não é para que a gente faça isso isoladamente. E a convocação é para homens, nós, espíritos encarnados, mas estamos na mesma sintonia, na mesma convocação dos espíritos que há por toda parte do universo. Então, a gente tem sempre que relembrar o nosso amigo, trazer para cá esse planeta para poder falar sobre ele. Por que esse convite vem para a Terra? Por que estamos falando de espíritos do Senhor nos convidando para falar, para demonstrar, para acreditar que nós podemos mudar alguma coisa? A Terra tem 4 bilhões 540 milhões de anos. Esse convite vem agora por quê? Porque essa idade da Terra, que ela é calculada lá na datação radiométrica dos meteoritos, e é um estudo fantástico da ciência, né? que coincide com todas as camadas que há na Terra, que também as camadas lunares. Esse convite vem agora para ter uma ideia do quanto o homem é novo na Terra. A Terra tem 4 bilhões, nós temos muito pouco tempo nessa história da Terra. Há até um estudo, uma previsão de que, se a gente quiser ter uma ideia do tempo que o homem está aqui, a gente diz o seguinte: desses 4 bilhões e 540 milhões de anos, o homem surgiu aqui, se a gente contar que a Terra tem 24 horas, por exemplo, o homem surgiu nos últimos segundos da Terra. Então a Terra tem lá suas 24 horas, as 23 horas, 59 minutos, 57 segundos. O homem surge nos 3 segundos finais, certo? E aí eu pensei o seguinte: a gente está sendo convidado agora, no Livro dos Espíritos, para falar sobre o Espiritismo, para falar sobre as leis de Deus, para falar sobre as leis morais, para dar o nosso exemplo. E por que isso? Se a gente pensar que a gente pode dividir, isso aí é algo que não é nenhuma teoria de nenhum cientista. Eu estava pensando em fazer uma divisãozinha, um exemplo comparativo da humanidade nessa Terra. Então a gente faz a infância do homem, a gente faz a adolescência do homem e a maturidade do homem. Vamos tentar fazer isso nesses 3 segundos. Então eu pensei que a gente pode dizer o seguinte: na infância, a gente tem lá... Ih, gente, isso aqui não está... A gente recebe, né, que é mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. Na infância, então, a gente recebe a revelação de Moisés. Nós somos ainda aqueles bebezinhos que precisa do não. Não põe a mão aí, menino, não mexe. Então, as leis de Moisés vieram para dizer: não faça isso, não matarás. Então, nós estamos nessa infância aí, lá em 1.500 anos antes de Cristo. A adolescência, que a gente já pode entender um pouquinho mais, mas a gente ainda não pode entender tudo, a gente recebe os ensinamentos de Jesus, que mais ou menos isso, né, antes do Livro dos Espíritos. Né? E a gente chega na maturidade, e aí depois a gente, se tiver tempo, a gente vê que isso aqui é diferente lá do homem velho, que a Ângela cita sempre, né? É diferente a maturidade do homem velho que habita em nós. Nós vamos ter, então, o Livro dos Espíritos há 157 anos apenas. Olha a confusão.
A gente já passou pela infância, a gente já passou pela adolescência, um período mais longo, inclusive, e a gente está na maturidade, dita aqui no Livro dos Espíritos, e a gente ainda está se perguntando, será mesmo? Cadê? Onde está essa renovação? Como é que a humanidade não melhora? Nós estamos sempre nos perguntando por que essa humanidade não é aquilo que em 1857, lá na Gênese, vai dizer que hoje nós estamos prontos para caminhar bem mais aptos a chegar perto do mundo de regeneração. É o que está dito lá na Gênese, que eu vou dizer para vocês depois. Então, a história do homem na Terra é essa. É de 3 segundos. E como tudo evolui, e já que esse planeta evoluiu tanto, e a gente também está, né, nessa evolução, a gente faz essas perguntas a si mesmo, fala, mas onde é que está essa melhora que a gente não está vendo, né? Mas nós vemos. Se buscarmos onde olhar, para onde ver, nós vamos ver. Por quê? Tudo é harmonia na criação. Então não é possível acreditar que o planeta, a matéria, tem evoluído e nós não. Impossível. Só podemos acreditar que nós estamos evoluindo e bem, na medida certa, no passo que está previsto. Deus sabe de todas as coisas e sabe disso também, que nós estamos evoluindo, já evoluímos mais, vamos evoluir mais ainda. O que Ele deixa para nós é que façamos a nossa parte. E aí, sim, aí vai depender de cada um de nós. Mas não tem que ser sozinhos. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos do contato. Nós precisamos estar em grupo, estar juntos para falar sobre isso. Porque cada um de nós tem uma ideia diferente daquilo que está vendo. A gente mesmo, quando lê isso aqui, tem uma visão hoje que amanhã vai ter uma visão totalmente diferente. Assim, uai, eu não era... Então eu sou um desses espíritos que está sendo convocado para seguir em frente, para levar o exemplo, para falar desse espiritismo que renova, que nos renova, desse espiritismo que nos faz avançar, que nos faz ser melhores a cada dia. Então, é para a gente parar e pensar, vamos ver o que está escrito aqui, e não vamos ficar só no que está escrito, né? Vamos avançar. Aí a gente vem, pegando esses paralelos, a gente vem lá na Gênese, e ele vai dizer o seguinte: a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Porém, não há fraternidade real, sólida e efetiva, se não for apoiada numa base inquebrantável. Esta base é a fé. Se não acreditarmos, não vemos. E não é nem o discípulo lá que só via como é que é a criança. Não é isso, não. É que como a gente precisa olhar para o lado positivo, a gente precisa jogar luz no que é bom, como já dissemos aqui, a gente precisa saber onde é que a gente vai buscar, para onde a gente vai olhar, que vão estar dando coisas, que o outro, o próximo, vai estar nos dando elementos para prosseguir. Isso é acreditar que é possível, que o próximo, como nós, está nessa caminhada. É a gente entender que, às vezes, a gente pensa que está um pouquinho à frente, que o outro está um pouquinho atrás, e aí a gente olha mais para frente e fala, nossa, o outro já está muito mais na frente. E aí dá, de repente, um desânimo, essa ideia que a gente tem muito de se comparar ao outro, né? E que não é preciso se comparar ao outro, é preciso que a gente caminhe junto. Se o outro está atrás, e é possível que esteja, é para a gente olhar para trás para dar a mão. E se o outro que está na frente, às vezes joga a gente um pouquinho mais para baixo,
não tem importância porque tem alguém do lado. Então, é nesse caminhar que a gente vai entendendo que convocação é essa que os Espíritos nos fazem para seguir, para que venhamos falar das coisas boas. Que convite é esse? Eles fazem um convite: homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que concerto é esse? Não pode ser o concerto das coisas ruins, do que se vê na TV, do que está no dia a dia. Carnaval passou aí, teve tantos e quantos, e estatísticas de mortes, de violência. Não é esse o concerto. O concerto é de todo aquele que se distanciou de todas essas agruras da vida, sem dizer: isso não é comigo, porque é comigo. Tudo o que acontece é conosco. Nós estamos aqui para ajudar a que não aconteça. E como é que a gente faz isso? Não é fácil a gente se deslocar de onde está para ajudar aquele que está caído. Mas o Divino Concerto chama para isso. E aí a gente... Como é que faz? Estou aqui, eu tenho meus afazeres, tenho família para cuidar, tenho filho, tenho problemas. Então, não vai dar. Dessa vez não vai dar para ajudar esse irmão, não. Mas haverá uma próxima vez, porque Deus sempre manda. Ele sempre manda todos esses acordos para a gente. Vai mandando. E se a gente vai adiando, está deixando de aceitar o convite. O convite é para que a gente se una ao Divino Concerto. E não podemos fazer isso sozinhos, porque não é individual. Embora seja o crescimento, a evolução, o progresso, ele tenha que partir de nós, de cada um, mas na hora de levantar isso para todos, é coletivo. Porque nós não vivemos isolados. Nós somos coletivos. Nós somos uma raça só, nós somos humanos. E além da humanidade que nós somos espíritos, bem coletivo. Espíritos do Senhor, espíritos convidados ao banquete, espíritos enviados ao banquete. Vão lá os que vão participar, descascando a batata, descascando a cenoura. Vão lá os que vão comer e vão lá os que vão repartir. Às vezes num banquete as pessoas se banqueteiam e sempre vai haver um que vai pegar um pratinho, arrumar e levar para a cozinheira, para o jardineiro, né? Já viram esse? Sempre tem. E às vezes acontece de eu não lembrar e falar: por que eu não fiz? Era eu que tinha que ter feito. Mas alguém foi, tá bom. Né? E eu observei quem foi. E você observa quem vai e fala: é isso. É a gente estar aqui, mas não está esquecendo de quem está do lado de fora, ou lá atrás, ou num outro país, num outro planeta. Então, o convite é para nós, homens, que somos espíritos. Várias vezes eu li: por que não fazem espíritos inferiores, que sois vós? Venham para cá. Eles falam: homens, ouçam os espíritos do Senhor que vêm falar disso, dessa entrega, desse acontecimento que está na Terra, porque o planeta já está aqui há muito tempo. Ele já está com as evoluções, com as suas reservas aí, se esgotando para que se modifique. Está sempre em transformação, como nós. E se nós somos só aquela partículazinha que chega nos 3 últimos segundos, a gente precisa caminhar bem, rápido, porque precisamos atingir uma outra etapa. Porque o planeta vai ficar. Não é ele quem tem que se transformar, somos nós. Então, quando eles falam aqui, na Gênese, hoje a humanidade está madura
para lançar suas vistas mais alto que nunca, para assimilar ideias mais amplas e compreender o que antes não pudera. Lembra aqui? A gente recebeu isso hoje. Aí, caí de novo nesse hoje, risquei um monte de vezes ele aqui, assim, hoje quando? Isso aqui está dito em 1860. Hoje, no primeiro momento dá a impressão de que eles estão falando de algo que não aconteceu, porque hoje, essa humanidade é essa que está aí, nós somos hoje 9 bilhões de habitantes. Não dá a impressão de que não aconteceu ou que tem alguma coisa aqui que não... Mas o hoje é essa etapa da maturidade que só tem 157 anos. Então é um largo tempo para nós, que somos humanos, mas é um tempo pequeniníssimo para eles, que eram espíritos superiores, que sabiam que a gente vai e volta, e vai e volta, e que isso no tempo é muito pouco para eles. Quando eles falam de hoje a humanidade está madura, é porque eles sabem que nós, desse tempo, já passamos pela infância e adolescência, estamos maduros sim, estamos aptos a receber os ensinamentos dos espíritos que vieram dizer claramente, não mais com parábolas, não mais dizendo não, não faça, não pode. Porque quando a criança pergunta por que não pode? Porque não pode. Não adianta explicar que ali tem uma corrente elétrica, né? Você fala, não pode. Depois, para o adolescente, você diz, olha, acho melhor não, porque você pode se arrepender. Mas hoje não, hoje estamos maduros para dizer, olha, se não fizer, vai ter que voltar, meu amigo. E muitas e muitas e muitas vezes. Faça logo. E faça por você e faça pelo seu próximo. Não é para fazer só por você. Embora o que você faz pelo próximo, vem para você. Das duas faces. Se faz mal, volta mal. Se faz o bem, que é o que nós pretendemos, que é o que nós queremos, que é o que nós estamos aptos, maduros para fazer o bem, vai voltar como? Volta em evolução, volta em progresso, volta em querermos cada vez mais ajudarmos o próximo, cada vez mais a nos conhecermos, a sabermos que nós somos sim os Espíritos do Senhor, filhos queridos de um Pai que só quer nos ver progredindo, nos amando, evoluindo, né? Então, é tão possível olhar para cada um de nós, cada um de vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, olhar e falar, olha, nós estamos querendo muito, nós estamos aqui, nós viemos e queremos muito saber como fazer, porque muitas vezes nos sentimos perdidos, a gente não sabe mesmo, muitas vezes, o que fazer. E para isso eles dizem, unam-se, juntem-se. Quando 2 de vocês ou mais estiverem juntos, falando em meu nome, eu estou ali para dizer, olha, continuem, perseverem. Deus manda a todo momento provas para a gente se estabelecer, para entender que é preciso passar por elas, mas Ele manda também uma multidão de amigos para que nos segure, nos dê a mão na hora que a gente está caindo, né? A gente nunca está só, a gente não está desamparado. É tão perfeita a criação de Deus que a gente pode sentar um dia numa praça, ficar olhando as pessoas passarem e imaginar que cada um daqueles seres traz em si a chama do bem. E que cada um daqueles seres vai estar, num momento, num dia, conosco, com os seus entes queridos, fazendo algo que seja bom para todos, fazendo algo pela humanidade. Porque não há nenhum de nós que se desgarre definitivamente. Não existe isso. Não existe a possibilidade de um de nós ficar para trás. É para isso que nós precisamos nos unir. Quando eles nos convocam ao banquete, eles estão dizendo, venham, banqueteiem-se,
mas vocês estão juntos e cada um de vocês vai matar a sua fome, cada um de vocês tem a possibilidade de matar a fome de alguém que está lá fora, de alguém que não tem o que comer. Ele crê realmente, Deus crê em nós como nós precisamos crer em nós. Às vezes eu acho que o que falta é que a gente acredite mesmo nisso, né? É que às vezes passa, olha, fala, os Espíritos do Senhor estão tão longe esses Espíritos do Senhor, como se fossem os outros, né? Se a gente percebe que esse chamado aqui é para nós, somos nós, esses Espíritos, a gente ganha uma força, que a gente fala, ok, então já passei por isso, gente, eu já passei pela infância, eu já passei pela adolescência, e eu quero uma plena maturidade. Nós queremos estar aqui plenos para progredir. Então, continuando na Gênese, ele diz: a geração que desaparece levará com ela seus preconceitos e erros. A geração que se eleva, embebida numa fonte mais purificada, imbuída de ideias mais sadias, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido do progresso moral, que deve assinalar a nova fase da humanidade. É essa a nova fase em que nós estamos. Às vezes a gente pode duvidar disso, falar, nossa, mas tem tanta coisa ruim acontecendo, tanto mal por aí. Ok? Dá para apontar qual a época do mundo que não teve? Dá para dizer que essa época é pior do que a época que já passou? A gente pode afirmar que hoje é pior do que quando nós estávamos na adolescência, lá no primeiro segundo dos 3 segundos que o homem foi criado? A gente não pode afirmar, mas a gente pode ter uma ideia. A gente pode muito bem ter essa ideia a partir dos nossos próprios atos. Se hoje a gente já não aplaude mais quando alguém está sendo injustiçado, quando alguém está sendo linchado, pelo contrário, muitos de nós muito provavelmente vai se colocar na frente de alguém que está prestes a ser linchado para evitar essa injustiça. A gente não pode dizer que a gente está andando para trás. Nós hoje estamos bem melhores, porque definitivamente a lei de Deus é a lei do progresso. É uma das leis. Então não podemos jamais afirmar que estamos piores. O que acontece é que somos muito mais, né? Na infância da Terra não tinha 9 bilhões de habitantes. E também não tinha internet nem TV, para mostrar só as desgraças, né? Se hoje a gente liga a TV e ela está mostrando o que está acontecendo nesse momento em Piracanga, no sul da Bahia, por exemplo, não vai dar ibope, mas é um projeto fantástico de escola que está acontecendo lá, de total integração do ser, de pegar a criança e dar a ela, desde o início da aula, uma educação integral, uma educação do bem, uma educação de ser um ser que vem para a Terra para pensar nas árvores, sim, para pensar nos rios, para despoluir, para plantar. Enfim, isso não vai aparecer de jeito nenhum na TV e nem nas rádios, mas isso está acontecendo. Eu só citei Piracanga porque é um exemplo que eu estava lendo sobre ela hoje. Mas isso é um pedacinho, é lá no sul da Bahia. Um movimento do bem, um movimento de pessoas que querem acabar com a violência, com o desmatamento, com a corrupção, é grande, mas não dá ibope. Então as pessoas estão se unindo sim pelo mundo afora e fazendo a sua parte. Assim como nós estamos aqui hoje, nos reunindo para estudar como fazer a nossa parte, né? Então eu vou encerrar dizendo, existe um conto sufi que diz o seguinte: um visitante de muito longe saiu do país da luz, de um mundo que está além das estrelas,
para resgatar, num outro país distante, uma joia preciosa que estava sob a guarda de uma perigosa serpente. Quando chegou ao país onde estava a joia, mudou as feições do rosto com o objetivo de que as pessoas do lugar não percebessem que vinha de outra parte e se pusessem na defensiva. Mas, como tinha que se alimentar como eles e estava em sua atmosfera, caiu também num estado de sono e esqueceu sua missão. Encontrou outras pessoas que o reconheceram e o advertiram, mas não conseguiu evitar isso. Então, no país de luz, seu pai se deu conta do que acontecera a seu filho e enviou-lhe depressa uma mensagem, dizendo-lhe que despertasse e continuasse a sua tarefa. A mensagem sacudiu o homem, em cuja mente começou a aflorar a lembrança de sua origem. Despertou. Resgatou a joia e matou a serpente. Depois, voltou e mudou as feições do rosto de acordo com as pessoas do seu país de luz. Quando chegou em casa, reconheceu suas origens com maior clareza do que quando vivia ali. O país onde o homem desceu é essa terra. A joia é a essência do homem deste mundo. O mensageiro são esses espíritos do Senhor, que convidam o homem a recordar a sua origem e a fazer parte do coro divino. A serpente e o alimento são as condições ambientais e o apego humano. Quando chega aqui, esquece de tudo. Essa história se repete mais vezes do que a gente possa imaginar. Tão somente ouvir o chamado é despertar. Homens, irmãos, amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino do céu. É o final da mensagem, do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. Vamos então a Ângela agora com a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Exatamente. Todos nós somos médiuns. Já pararam para pensar sobre isso? Todos nós. Uns de uma forma mais ostensiva, que ouvem vozes, que veem os espíritos. Outros de uma forma mais sutil, apenas recebem inspirações, recebem influenciações. Mas todos nós, por quê? A nossa essência é divina. Nós apenas estamos na Terra, que é a nossa escola abençoada. Mas a nossa essência é espiritual. Nós somos espíritos. Nós fomos criados simples e ignorantes para evoluirmos. E cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Então, está aí a mediunidade como alavanca para nos ajudar. E Kardec perguntou aos espíritos, na penetração do nosso pensamento pelos espíritos. E às vezes a gente acha, né, que eles não exercem nada, eu estou aqui pensando, não tem o menor problema. Mas Kardec, como um homem sábio que era, perguntou assim: os espíritos veem tudo o que fazemos? Primeira pergunta dele, para desembocar lá onde ele queria. Podem vê-lo, pois estáis imensamente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Realmente, né? É como nós. Se nós vamos a uma festa, se nós vamos a um shopping, ou a uma rua, ou qualquer, nós vamos nos focar em alguém ou em alguma coisa que nos chama a atenção e o mais vai passar desapercebido. Da mesma forma, os espíritos, eles estão sempre junto de nós. Essa humanidade que está reencarnada, existe muito mais de desencarnados. E eles estão aí atuando, eles estão influenciando, eles estão sempre nos alertando
uns para o bem, outros para nos puxar, né? Nos tirar do sério. E Kardec continuou na 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos. Olha só, tem pensamento que a gente às vezes nem mesmo queria ter. E será que os espíritos conseguem captar esses pensamentos? E eles responderam: conhecem muitas vezes aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamento podem ser dissimulados por eles. Então não adianta. Quando alguém está tramando alguma coisa para prejudicar alguém, por mais que ele esteja sozinho, ele com ele mesmo, mas existe uma multidão ao seu redor. E aqueles espíritos que querem influenciar para o vamos lá, né? Vamos fazer e vamos acontecer. Eles incentivam, eles dão força. E aqueles que querem ajudar aquela pessoa para não cair nessa, ficam tentando. E não conseguem, porque a pessoa está focada em realizar determinado ato que não convém, mas está tendo uma multidão de ajuda. Então são pensamentos, às vezes, que a pessoa quer esconder a si mesmo. Eu não quero nem pensar nisso, mas eles já estão vendo. Eles já sabem, eles participam ativamente da nossa vida. E é importante que nós estejamos vigilantes quanto a isso. Se nós não estivermos vigilantes com relação a essa influenciação, eles vão ganhando força, eles vão ganhando corpo, e nós vamos ficar de uma forma que vamos desembocar numa obsessão, numa possessão, lá o que for, não importa, mas a coisa vai crescendo, eles vão tendo força, porque o nosso lado negativo está pegando a força que eles estão mandando para a gente e está aumentando essa força. E Kardec perguntou: assim sendo, pareceria mais fácil que ocultasse uma coisa de uma pessoa viva, pois não podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Então eles responderam: certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Então tem coisas que nos parece, queremos ocultar, não queremos que ninguém saiba, mas existe uma multidão de testemunhas ali pronta a participar de tudo. Se é alguma coisa para o bem, os bons espíritos, os espíritos superiores virão e nos fortalecerão. Mas se é alguma coisa para prejudicar alguém, para tirar o tapete debaixo do pé de alguém, eles também estão ali. Então, tem um ponto aí que vocês têm que observar. Eu falei de início que todos nós somos médiuns. Existe médiuns bons e existe bons médiuns. Então, nós precisamos estar vigilantes para sermos bons médiuns. Ou seja, aquele que procura se conectar com as forças do bem. Porque os espíritos inferiores também nos rodeiam. E quando nós damos qualquer bobeada, eles tiram o tapete do nosso pé. Então é importante que nós todos estejamos sempre vigilantes. Existe uma mensagem de François de Geneve no Evangelho que fala da melancolia. E observem bem o que esse espírito fala aqui. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar
E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Então nós observamos, tem dia que nós amanhecemos com pique total. Eu estou ótimo, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou vencer qualquer dificuldade que me bater a porta. Ou seja, eu estive em contato durante do meu corpo físico com espíritos que querem me ajudar, que querem me levantar desse marasmo em que estou vivendo. Outras vezes, no decorrer do dia, me abate um desânimo. Eu não vou conseguir nada nessa minha vida. Eu sou inútil. Eu vim ao mundo nem sei para quê. O que eu estou fazendo aqui nesse planeta? Ai, meu Deus, me tira dessa vida. Eu quero é desencarnar. Essa vida não está valendo a pena. E mais lá na frente, outra vez aquele estímulo. E vocês podem ver que isso acontece com vocês, acontece comigo, acontece com todos nós. Tem hora que a gente vai lá para baixo, tem hora que nós estamos nas alturas. Ou seja, são os espíritos que estão nos incentivando a nos elevarmos. Da gente sair desse mundinho de provas e expiações. É um mundo lindo. É um mundo, é uma escola maravilhosa, mas nós precisamos de nos esforçarmos para merecermos um mundo mais evoluído. E nós, somente nós, que vamos conseguir fazer isso. Ninguém consegue subir uma escada sem subir o primeiro degrau. E cabe a cada um de nós fazermos isso. Não adianta nós esperarmos que vem alguém de um Marte, de Júpiter, ou para cá para nos auxiliar, não. Nós temos que fazer a nossa parte, porque nós já temos tudinho aqui. A doutrina espírita chegou na época certa. 157 anos, beirando os 158 agora em abril, né? Então a gente vê que é uma doutrina completa. É uma doutrina que tem princípio, meio e fim. Ou seja, começa com Deus. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas. É a causa de cada um de nós existirmos. Ele nos criou para a perfeição. Ele nos criou para evoluirmos. E não para ficarmos nesse marasmo em que estamos vivendo. E lá no meio vem dentro, né, da doutrina, vem os puxamentos morais, as leis morais, nos concitando a perseverarmos, a buscarmos a melhora íntima. Isso depois de um trabalho grandioso que Kardec teve no decorrer todo do Livro dos Espíritos. E vem nos chamar, e vem nos oferecer meios de evolução, e vai desembocar, né, na Gênese, quando o mundo foi criado. Para que nós estamos aqui? Os mundos todos foram criados para serem escolas das almas. Então todos nós temos um princípio, meio e fim. E aqui, nesse final da doutrina espírita, o que quer Deus de nós? Que nós façamos a nossa parte, que nós busquemos a nossa evolução. Não adianta nós ficarmos culpando os espíritos inferiores, não. Se eles vêm até nós, foi porque nós os convidamos. Eles não entram nas nossas casas se nós não os convidarmos. Nós é que abrimos a porta para eles. Nós é que chamamos, vem tirar de mim, me dá força para... Eu não quero crescer, não, eu quero permanecer no erro. Agora, quando nós sentirmos essas influenciações, o que nós temos que fazer? Nós também temos um meio fantástico.
Gente, nós temos a prece. A prece nos coloca em conexão com os bons espíritos, com nossos anjos de guarda. Nós temos um amigo espiritual. Nós não fomos jogados aqui nessa escola, vai e se vira, não. Cada um de nós tem seu anjo de guarda. E ele é muito mais evoluído que nós. E ele está sempre assim, vem, eu quero te ajudar, eu quero te fortalecer, eu quero te dar ânimo. Mas nós fechamos os nossos olhos. Então, através da prece, esse meio que temos de entrar em sintonia com os planos espirituais, nós nos fortalecemos. Nós saímos daquele marasmo. E quando nós olharmos, aquele dia passou. Nós vencemos aquele dia. Eu fiquei otimista o dia inteiro. Porque quando bate a melancolia, o desânimo, é porque a gente percebe quão atrasados nós ainda somos. Eu queria crescer, mas o que fazer, meu Deus? Então eu tenho que buscar essa força dentro de mim. A felicidade está colocada dentro de nós. Como a Tereza Cristina colocou numa história aqui, que todos pesquisavam, todos aqueles que queriam ajudar, né? E queriam deixar a felicidade, mas se fosse fácil, né? Colocariam ali, aqui, acolá, e alguém acharia fácil. Então colocou dentro da gente mesmo. Deus colocou a felicidade. Tem até uma música aí que a gente cantava com as crianças, onde mora Dona Felicidade. Ela mora dentro do seu coração. Então se interiorize através da prece. Ganhe forças através da prece. E você vai ficar feliz. Você vai ver que está valendo a pena, sim. Está valendo, sim. As dificuldades todo mundo tem. Ninguém está aqui no planeta de turista, não. Nós somos espíritos ainda presos ao erro. Mas é importante que nós olhemos para frente e para o alto, observando que temos um amigo espiritual, ele não nos abandona em momento algum e ele vai sempre nos dar força para crescermos. Mas é importante que busquemos essa conexão com eles. Agora, para nós conseguirmos, né, comunicação com os bons espíritos, né? Eu já falei da prece. E eles falam aqui de uma forma, né, muito importante na nota de Kardec, na 462. Se fosse útil que pudéssemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Isso aqui, né, trocando aqui em miúdos isso aqui, nós temos que observar o seguinte: às vezes nós temos sugestões dos espíritos, nós percebemos, né? E nós íamos por um caminho. E de repente eles nos sugerem insistentemente que busquemos o outro caminho. E a gente vai. E lá na frente nós encontramos um tesouro. E esse tesouro está ali no nosso caminho. E a gente, que bom, que excelente ideia que eu tive de passar por aqui e não por lá. Achei esse tesouro. E esquecemos de observar que foi nos sugerido que fôssemos pelo outro caminho, mas não para que nos apoderássemos daqueles bens. Muito pelo contrário, para que buscássemos aqueles que deixaram ali de alguma forma. Então, é fácil a gente distinguir o que foi sugerido e o que nós tiramos de nós mesmos, né? Ele nos sugeriu para que fôssemos por lá. Daí que ideia boa que eu tive, fui por lá, né? Nada disso. Agradece a Deus, né? A chance de ter achado
e devolve para quem perdeu aquele bem. Então a gente tem... Não vai dar tempo, mas eu estou correndo aqui, né? Aí não tem problema. Outras vezes nós temos pensamentos, né? Na pergunta 462, ainda, ó, os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos. Quando alguma coisa, né? Nós estamos vivendo agora no planeta, principalmente aqui no Brasil, estado do Rio, São Paulo, Nordeste, né? Que está sendo necessário muitas invenções, alguma coisa que venha ajudar o povo. Então, um homem de gênio pode pedir a Deus, né, que o ajude, que ele possa criar alguma coisa que vá beneficiar as pessoas, né? Tem vários projetos aí surgindo, que nós temos notícias, né, através da mídia, vasos que não precisam mais de descarga, e uma série de outras coisas que estão sendo criadas. E aí a gente vem aqui, né, na resposta dos espíritos. Algumas vezes as ideias surgem do seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não a encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Então, é a mediunidade falando, é uma inspiração que chega. Então, nós estamos aqui no planeta sujeitos a essas interferências constantemente, né? Mundo espiritual e mundo material. Então, é importante que a gente esteja vigilante e observe, né? Quando a gente não conseguir determinada coisa que nós gostaríamos muito de fazer em benefício dos nossos semelhantes, vamos pedir ajuda a Deus, que o nosso anjo de guarda vai nos auxiliar. Se nós tivermos capacidades já adquiridas de outra vida, né, lá do plano espiritual, eles vão nos lembrar. E se não, eles vão nos sugerir uma série de outras coisas, né? Mas o importante, né, é que cada um de nós tenhamos em foco o seguinte: mexa-se, desenvolva atividades, ninguém cai na fossa. Geralmente entramos nela quando renunciamos a uma vida ativa e empreendedora. Policie sua casa mental. A depressão começa com insinuações de ideias infelizes. Os espíritos vão devagarzinho, eles vão jogando. E nós bobamente vamos captando. Não podemos. Então, é mexer, é se lançar a um trabalho comunitário, seja ele qual for, seja com um vizinho, seja num abrigo, numa casa de São Vicente. Temos muitas atividades. E até mesmo entre os nossos familiares. Nós precisamos estar ligados, né? Ainda que não se sinta disposto, cultive a convivência com os familiares, com amigos, colegas de profissão. O isolamento contraria a natureza sociável do ser humano, favorecendo a instalação de desajustes íntimos. Então é importante que a gente esteja sempre vigilante, para que não venhamos cair, né, naquela escadinha que a nossa irmã Sueli adora fazer aqui, né? A obsessão é um caso sério. Se nós ficarmos com a nossa alminha encolhidinha, eles vêm e se apoderam de nós. Mas se nós nos colocarmos dinâmicos, mexendo-nos, buscando atividade, se você não faz nada, fica com o controle da televisão na mão e não está fazendo nada, pode contar que dali a pouquinho você vai ter um probleminha físico, probleminhas de depressões. Isso vem vindo. A depressão é o mal do nosso século, gente. Quantas pessoas estão buscando a fuga pelo suicídio? Isso é lastimável. É lastimável. E jamais justifica-se isso. Nós
fomos criados por Deus para evoluirmos, para crescermos. E a gente tem que estar vigilante com relação a isso, né? Sempre seremos responsáveis pelos nossos pensamentos e atos. Então, né, estejamos vigilantes. Não adianta a gente falar, a carne é fraca. Não, o espírito que é fraco. O espírito é que tem que estar fortalecidos na prece. É um meio que nós temos muito bom, hein? Olha que a prece é uma luz que nós acendemos na nossa caminhada. Todos nós somos médiuns. E a mediunidade é um dom que todos temos, num grau maior ou menor, como eu falei no início. Uns de uma forma ostensiva, fácil, outros de uma forma pequena, simples, não importa. O importante é que essa conexão esteja sendo feita com a pessoa certa, com o espírito certo, né? Para nos auxiliar nessa mediunidade, está aí para nos auxiliar e buscarmos ajuda dos espíritos amigos que querem sempre nos fortalecer e nos ajudar, nos impulsionando para a frente e para o alto. O desenvolvimento moral é de muita importância nesse processo, pois seremos médiuns bons ou bons médiuns de acordo com o que fizermos desse intercâmbio. Então é importante que nós estejamos vigilantes para abrirmos campo para os bons espíritos. Estes sim estão sempre ali, atentos para nos dar força para crescermos em espiritualidade. Agora, se a gente ficar com a alminha encolhidinha, só coitadinho, não adianta. Nós todos vamos responder. Ninguém caminha sozinho. Nós somos uma humanidade e estamos aqui para evoluirmos através dos atos sociais, através da vida comunitária, através do nosso relacionamento um com os outros. Então, façamos a nossa parte e que Deus possa continuar nos abençoando.